Ora, seja bem-vindos para mais um vídeo e para mais uma apresentação de livros e hoje vamos falar sobre trabalhos académicos e sobre cultura geral. Primeira parte do vídeo, como fazer trabalhos académicos. Segunda parte do vídeo, como ganhar e ter cultura geral. Pois bem, estamos em inícios de aulas e vamos começar o novo ano letivo. E este vídeo se destina mais no âmbito académico, portanto, é mais para o âmbito das universidades, das faculdades, dos institutos e dos centros de estudos e também para aqueles que querem aprofundar, digamos assim, em termos de cultura, de livros e de leituras. Então vamos fazer aqui várias coisas, dividindo este vídeo em dois, como eu disse. Primeiro vamos agora ver, portanto, a metodologia do trabalho científico ou a metodologia de investigação, que é a área para que se possa fazer trabalhos académicos. E a investigação científica, ela comporta uma série de trabalhos, vários trabalhos que vão, portanto, mostrando, portanto, qual o nível do curso, não é? Qual o nível do grau académico que se vai ter, não é? Mas antes quero aqui também dizer que, antes de iniciarmos este vídeo, quero dizer que cada instituição, cada universidade ou faculdade tem as suas normas, não é? Cada curso específico, área específica, tem as suas normas e regras para, digamos assim, a concretização dos trabalhos científicos. Nos trabalhos científicos nós temos os relatórios, temos as monografias, temos as dissertações de mestrado e temos as teses de doutoramento. Portanto, essas são as principais, haverá outros formatos também, mas estas são as principais. No final desta primeira parte, eu vou apresentar aqui livros sobre, digamos assim, o ensino e a metodologia do trabalho científico ou a metodologia de investigação, em termos e no âmbito sempre académico. Na segunda parte será, portanto, em termos culturais, em termos de cultura geral, alguns livros também que nos ajudam a ter e a ganhar cultura. Bom, vamos começar primeiro fazendo aqui, desde já, baseando este vídeo num livro do Dr. João Ruas, que eu achei muito interessante e que eu segui bastante de perto, que é Como fazer propostas de investigação, monografias, dissertações e teses. Portanto, que é a segunda edição revista, que é, portanto, deste ano, penso que seja de 2022, exatamente, e é recentíssimo e traz aqui, portanto, toda a matéria para que se possa, então, elaborar, digamos assim, um trabalho científico. Portanto, este vídeo vai ser baseado principalmente neste livro. Eu vou apresentar outros livros também, mas vai ser baseado neste trabalho. Então, temos... primeiro temos que ver o conhecimento. Portanto, o conhecimento pode ser empírico, científico, filosófico, teológico. Portanto, são as áreas principais dentro do conhecimento, baseado sempre no livro, portanto, do João Ruas. Depois vamos ter a capacidade para o aprendizado. E aqui, na capacidade para o aprendizado, temos aqui várias coisas em consideração. Portanto, vamos ter aqui pelo menos 5 etapas para o conhecimento, para se obter conhecimento. Portanto, vamos ter o conhecimento, depois vamos ter, portanto, o entendimento. Portanto, vamos ter o conhecimento, que é a fixação ou reconhecimento de factos ou informação. Depois temos o entendimento, portanto, que são traduções para novas formas, explicações e interpretação do conhecimento.
Depois vamos ter a aplicação, transferência da aprendizagem para uma nova situação. Depois temos a análise, portanto, que é a divisão da comunicação em suas partes constitutivas. Depois temos a síntese ou produção, que é, portanto, a criação de algo novo, juntando as partes onde já se adquiriu essas etapas anteriores. E depois, por fim, temos a avaliação, que é o juízo de valores baseado em padrões segundo todas as etapas que nós tivemos agora aqui a ver. Normalmente a avaliação é feita principalmente pelos docentes, pelos professores, e também pode ser feito como autoanálise nos alunos. Dito isto, vamos prosseguir com algumas etapas que mais uma vez eu mostro, que o Dr. João Rus nos vai explicando no seu livro de como fazer propostas de investigação, monografias, dissertações e teses. E então aqui o autor nos fala na importância da motivação. E eu aqui tenho que perder um bocadinho com isto, meus amigos. A motivação, para mim, é o ponto principal de qualquer aprendizado. Principalmente no âmbito académico, quando alguém está a tirar um curso superior, seja um mestrado, uma licenciatura, um doutoramento, seja o que for, a motivação, primeiro antes de tudo. Não vale a pena fazer absolutamente nada se não houver motivação. Aquelas pessoas que escolhem um curso apenas com o intuito do futuro financeiro, meus amigos, a maior parte das vezes isso corre mal. E mesmo se a pessoa conseguir obter o grau, muitas vezes no seu percurso profissional, depois no futuro, essa pessoa, a maior parte das vezes, nem sequer lê, nem sequer toca num livro, estudou quanto estudou para tirar o curso e depois não quer saber, interessa-se apenas pelos meios financeiros. Isto é muito mau. Eu, de facto, oponho-me completamente a este tipo de visão, porque, primeiro, o amor pela sabedoria, o amor pelo gosto da própria matéria, do próprio ensino, do conhecimento que se está a receber, é praticamente a chave mais importante para o sucesso, para conseguirmos, de facto, alcançar os nossos objetivos, não é? Portanto, a motivação deve estar em primeiro lugar. Segundo, a humildade. Meus amigos, outra coisa que muitas vezes penso que no mundo académico está ausente, muitas vezes, é a humildade. Sem a humildade não se consegue nada. E em que é que consiste a humildade? Aqui o autor nos explica, João Rus nos diz: temos que partir do princípio que não sabemos nada, que vamos aprender, que estamos sempre a aprender e que respeitamos muito quem nos vai transmitir o conhecimento. Temos que estar nesta posição. Mesmo se nós até já tivermos um certo conhecimento, isto não interessa, temos que partir sempre do ponto humilde e é assim que, de facto, se pode progredir no âmbito do conhecimento, da aquisição do conhecimento. Depois, outro fator importante, portanto, já vimos a motivação, a observação, a humildade, desculpa, e vamos ver também a perseverança. Porque sem perseverança não se consegue. Não desistir, que está muito ligado à motivação. A motivação vai nos dar as forças para podermos perseverar, digamos assim, para não desistirmos, porque existe muitas vezes a tendência muito grande em Portugal, não é? E não só, de que muita gente desiste com facilidade. Principalmente quando no âmbito académico, não é? No âmbito superior, muita gente desiste do estudo. Muitas vezes há ligações também em termos financeiros, mas não só. Muitas vezes é a motivação, muitas vezes é a falta de interesse, é a pouca perseverança, digamos assim. Portanto, a perseverança também é muito importante. O código de ética, importantíssimo. Portanto, a nossa educação também vai ter um papel importante no ensino. Portanto, a educação que nós, em geral, trazemos de casa. Depois temos a criação de um calendário para nos ajudar na preparação dos nossos trabalhos científicos, agendar muito bem todos os processos, ter uma grande preparação e uma grande organização. E depois temos a coleta dos dados, que vamos agora ver isso, e
definir os objetivos a atingir. Portanto, esses são os grandes passos para se poder, digamos assim, iniciar o processo de um trabalho científico. Então, para realizar trabalhos académicos, deve-se ter em conta para os estudantes as normas de cada instituição. Eu já frisei isso, portanto, muita atenção. Aqui há certos aspectos que eu não vou falar, porque cada instituição tem as suas normas. Não vale a pena eu aqui estar a falar em espaçamentos, estarem a falar em que tipo de textos, se vai ser espaço duplo, se vai ser texto que não seja duplo, qual é o tipo de letra, qual é o tipo... Não vale a pena entrar nesses pormenores, porque cada instituição normalmente fornece, e já vamos ver isso, fornece um material e a orientação, portanto, nessas áreas, nesses pontos, digamos assim. Então, norma geral para um trabalho académico. Um esboço de trabalho, ponto por ponto, corpo principal do trabalho, vamos ver isso tudo, conclusão e introdução e a bibliografia, meus amigos. Corpo de trabalho primeiro. Há outras metodologias. O meu método a mim sempre foi esse. Primeiro o corpo de trabalho, portanto, primeiro há uns passos que vamos ver antes de fazer o corpo, não é? Que é definir muito bem, portanto, a temática do trabalho e depois vamos ver isso. Mas, depois de se ter já tudo bem definido, de se ter começado a fazer a elaboração da recolha de dados, em termos bibliográficos, não é? Primeiro o corpo do trabalho, depois de já ter o esboço e isso tudo, vamos ver o corpo do trabalho. E depois então a conclusão e a introdução. Portanto, antes do esboço do corpo principal, deve ser feita a escolha da temática. Elaborar um problema, formulando uma pergunta. Meus amigos, isto é o básico. Toda a gente que já fez uma monografia, uma dissertação, um relatório, uma tese de doutoramento, sabe muito bem aquilo que eu estou a falar. Quase todos esses trabalhos académicos implicam este processo. Escolher a temática, o tema, muito bem escolhido. Muitas vezes os professores dão já alguns tópicos, dão a liberdade do aluno escolher o tópico, outros não, impõem mesmo o tópico. Eu sou daqueles que penso que a motivação é importante nos trabalhos científicos e que o aluno deve ter uma certa liberdade para escolher o tópico, portanto, sempre dentro de um âmbito de investigação que o professor dá aos alunos, não é? Então, escolher muito bem a temática, elaborando um problema. E eu escolhi aqui, portanto, que é uma coisa minha, normalmente não sei se fazem isso ou não, mas eu escolhi aqui uma pequena ajuda, três iniciais que nos vão ajudar nesta fase da escolha da problemática, digamos assim, que é a ideia central do trabalho. Vamos criar isso, ideia central do trabalho, ICT, portanto, ideia central do trabalho académico, seja ele qual for, monografia, relatório, tese, qual for o grau. Porque cada um também tem especificações específicas e um grau também de aprofundamento diferente, não é, uns dos outros. Então, na ICT, vamos chamar isso ICT, vamos ter uma pergunta e depois vamos ter uma resposta. Coisas pequenas, muito específicas, o menos possível de palavras e o mais definido. Quanto maior for a definição, mais fácil vai ser a investigação e melhor a qualidade da investigação. Uma vez que se fez isso, vai-se fazer a junção da pergunta e da resposta numa expressão completa, pode ser uma frase e meia, 2 frases, mas o mais reduzido possível, sempre em conta a redução. Com palavras claras, fáceis e muito bem resumido da problemática. Então vamos ter então a ideia central do trabalho. Uma vez que se tem a ideia central do trabalho, não vale a pena aqui dar exemplos, não é? Uma vez que se tem a ideia central do trabalho, e aqui, como fazer propostas de investigação, aqui o Dr. João Ruas nos explica muito bem isso, ele dá aqui até exemplos, faz perguntas e depois vai dando a pergunta certa, a pergunta que não é certa, a pergunta que acha certa que não é, e depois então podemos começar a investigação. Então, a investigação. Então, o tópico é importantíssimo, que deverá dar origem ao título, não é? O título do nosso trabalho, neste resumo que eu disse, que é a ICT. Depois vamos ter o resumo, um pequeno resumo num papel, uma folha,
que alguns chamam abstrato, outros chamam resumo, que é para primeiro fazermos um resumo no papel. Atenção, o resumo não tem nada a ver com a introdução, nem tem nada a ver com o trabalho. É um resumo para nós termos na cabeça. Olha, é isto que eu vou fazer. Imaginamos uma folha, basta uma folha, um resumo numa folha, e depois eu vou explicar também para aqueles que vão optar pelo computador e aqueles que optam por outros meios, que é o meu caso, fazer uma folha. Pronto. Uma vez que se tem esse resumo, vamos então à recolha do material, que é a recolha bibliográfica, que pode ser a leitura de reconhecimento, pré-leitura, leitura seletiva, leitura crítica ou reflexiva e leitura interpretativa. Fazendo esses passos todos, vamos recolher a bibliografia e temos que ter em mente que os livros dos autores chamados de referência muitas vezes são os melhores. Não quer dizer que sejam só estes, mas são os melhores. Pois já vamos ver isso. O autor aqui nos fala algumas coisas sobre os paradigmas de investigação, positivismo e o paradigma fenomenológico. Não vamos agora perder muito tempo com isso. Depois temos o processo de interpretação, escolha do tema, processo de observação, sistemático ou assistemático, processo de interpretação, análise de contexto, estudo do conteúdo, contextos cultural, religioso, geográfico, social, político, económico, filosófico, científico, por aí fora. Contexto. Depois as fontes, documentos para informação. Passando isso, a coleta dos dados e informação. Temos os dados primários e os dados secundários. Os dados primários são aqueles produzidos diretamente pelo investigador. Os secundários são aqueles que nós vamos ter disponíveis. Livros, relatórios, registros, documentos, por aí fora. E por fim, podemos ler na página 189 do livro, portanto, podemos ler aqui os objetivos da investigação. O principal objetivo de um trabalho de investigação é conseguir-se dar uma resposta à pergunta a investigar, para se poder dar uma solução ao problema a ser investigado. Uma clara definição dos objetivos da investigação facilita o investigador na determinação de todo o processo de investigação e na escolha das metodologias de investigação a serem utilizadas para se atingir o objetivo pretendido. Página, portanto, 189. Aqui o autor nos diz a clara definição do objetivo da investigação. Muito importante, é por isso é que também é importante ler estes livros também. Rapidamente, para ver se vamos ter tempo. Portanto, quanto mais clara a definição dos objetivos de investigação, melhor para o processo, para o decorrer do processo da tese, do relatório, da monografia, da dissertação, por aí fora. Portanto, como eu disse, cada instituição tem os seus próprios formatos e estruturas, importantíssimo. Vemos isso aqui no livro também, da página 198 até a página 202. Depois temos as citações e referências. Aqui o autor, na página 207 até 220, escolhe o sistema de Harvard, o sistema americano de Harvard, da Universidade de Harvard, e também em termos de bibliografia, quando é feito no final a bibliografia do trabalho científico, também o autor nos fala do sistema de Harvard, que ele diz que é melhor. Há vários sistemas, não vamos aqui perder tempo com isso, mas cada instituição tem o seu sistema, não é? Aliás, muitas universidades funcionam com o mesmo sistema, outras terão sistemas diferentes. E por fim, vamos ler na página 72 o processo da investigação em 6 fases. Eu fiz questão aqui, portanto, de apontar e ler. Portanto, as 6 fases do processo de investigação para relatórios, monografias, dissertação ou teses são as seguintes: identificação do tópico a ser investigado, definição do problema a ser investigado, determinação da forma como conduzir a investigação, determinação do processo de coleta de dados e informação, análise e interpretação de dados e informação e escrever o relatório, monografia, dissertação ou tese. Portanto, estes são os processos mais importantes para se concretizar, portanto, o trabalho científico. Como eu disse, o sistema do autor aqui, o sistema de Harvard, e também para os formatos para os trabalhos académicos, aqui o autor nos faz pequenos exemplos de como fazer esses trabalhos. Portanto, há aqui
nas páginas portanto, de 199 até 210, penso eu, até 220. Tem aqui tudo, na parte final. Então, eu tenho aqui um pequeno resumo, digamos assim, para ir de umas 8 páginas, de como fazer uma monografia. No exemplo de uma monografia, rapidamente, temos, portanto, a introdução, não é? Deste esboço, digamos assim, a escolha do assunto, a pesquisa bibliográfica, não é? A escolha de livros e artigos. Meus amigos, eu sou apologista dos livros. Sou apologista de fazer investigação diretamente nos livros físicos. Eu sei que isto é um bocado arcaico para muita gente gosta dos computadores, mas, meus amigos, não é a mesma coisa. Muita gente chega ao pé de mim, eu num tablet ou num portátil ou num computador tenho não sei quantos mil livros, ficheiros, não sei o que, PDF. Não é a mesma coisa, meus amigos. Eu sou do tempo, e ainda faço, em entrar na biblioteca, tirar os livros, apontar, ver o livro fisicamente, com fichas, com apontamentos, tudo. E digo-vos uma coisa, é um amor, um gosto que nada tem a ver com computadores. O computador é muito mais fácil, mas ao mesmo tempo parece que desincentiva, parece que não é a mesma coisa. Digo-vos já, o livro físico vai continuar a ser universalmente, em qualquer era que nós possamos estar, vai continuar para mim a ser a referência, o livro. Depois temos os apontamentos, aí fazendo o resumo, ou o tal abstrato, como se queira chamar. Depois a recolha dos dados bibliográficos, a composição do trabalho, a redação, depois então a introdução ou a conclusão e a introdução. Depois o formato do trabalho, eu não vou falar sobre isso, como eu disse, cada instituição tem, portanto, as suas normas, que é as margens, o espaço entre as linhas, a paginação, a titulação das divisões e das subdivisões, a capa, o índice, como vai ser feita a bibliografia, a citação das fontes, as notas de rodapé, as citações longas, as citações mais curtas. Isso eu não vou falar. Posso apenas dar aqui um exemplo, mostrando aqui que normalmente funciona assim. Aqui é, portanto, o título do trabalho, o nome, aqui o trabalho apresentado em cumprimento, neste caso uma monografia, as exigências da disciplina tal, nome da disciplina. Normalmente aqui é o nome da instituição e a data de entrega do trabalho. É assim que normalmente se faz, mas haverá outras normas. Portanto, isso aqui é muito relativo porque há outras normas. Eu não posso estar aqui a fixar uma norma, dizer que uma norma é melhor que outra. Isso é conforme. Então, meus amigos, há aqui uma situação que eu também quero falar, que é muito importante, que é o problema do plágio. Meus amigos, o plágio, além de ser crime, é anti-académico, anti-científico e quase que eu digo anticultural, digamos assim, porque fazer plágio mais vale não fazer nada. Isto é, ou seja, fazer batota, não é? Então, como evitar? Citar diretamente de um livro ou revista, como é que se faz plágio? Citar diretamente de um livro ou revista sem admitir que a matéria não é sua. Parafrasear um autor frase por frase sem dar crédito ao autor. Usar sem reconhecimento uma ideia apresentada por um autor quando não pode achar essa mesma ideia em mais nenhuma outra fonte independente. A situação é esta: os conceitos que são únicos a um autor precisam de ser reconhecidos enquanto informação usado, mas geralmente não. Portanto, meus amigos, tudo o que é de autores tem que vir citado, tem que vir conforme as regras, e é assim que os trabalhos académicos funcionam. Portanto, não preciso falar disso, que os meus amigos sabem melhor do que eu, para andarmos, porque já temos muito pouco tempo. Quero aqui mostrar um livro que aconselho a todos os professores, começando pelos professores. Foi um dos melhores livros que eu li até hoje, que é do Howard Hendricks. Howard Hendricks, podem apontar, Howard Hendricks, direcionado para os professores, meus amigos. Ensinando para transformar vidas. Meus amigos, este livro é, de facto, um livro que abre mesmo a mente
para aqueles docentes, para aqueles que ensinam, para o que de facto deve ser o ensino, e principalmente o ensino académico. Portanto, começa com o prefácio: um profundo amor pelo ensino, um profundo amor pelo ensino. A lei do professor, a lei do ensino, a lei da atividade, a lei da comunicação, a lei do coração, a lei da motivação, a lei da preparação prévia e o investimento. Mais não digo, é um dos melhores livros que eu li acerca deste assunto, desta temática. O livro que eu baseei o meu estudo, Como Fazer Propostas de Investigação, Monografias, Dissertações e Teses, do Dr. João Ruas, muito bom, com esquemas. O livro é todo ele pautado também por exemplos e esquemas, muito bem feito. Eu aconselho este livro, portanto, para aqueles que querem aprofundar conhecimento em trabalhos científicos e académicos. Não podia deixar de apresentar Metodologia da Investigação, Redação e Apresentação de Trabalhos Científicos, um dos melhores livros escritos sobre a metodologia do trabalho científico, de Gonçalo de Vasconcelos e Sousa. Portanto, é um dos melhores livros que eu li dentro deste assunto, e vocês podem ver a quantidade de ilustrações, esquemas, exemplos de como devem ser apresentados os trabalhos científicos. Como podem ver, tem aqui os exemplos todos, tem aqui tudo. Aí temos as normas todas, as várias normas, desde o espaçamento, os títulos, tudo aqui. Portanto, metodologia de trabalho científico, aqui, muito bom. Depois temos um livro muito bom também, Como Escrever uma Tese, Monografia ou Livros Científicos, usando o Word. Portanto, mais vocacionado para computador. Aqui muito bem feito este livro, também com uma série de esquemas. Como eu disse, é mais para o computador, portanto isto pode interessar também muita gente. Portanto, é muito bom, não sei se ainda haverá à venda ou não, Como Escrever uma Tese, Monografia ou Livro Científico, usando o Word. Atenção, isto aqui é muito importante, este livro. E depois, não podia deixar de apresentar, a título de curiosidade, Manual de Arquívio e Documentação, o meu livro que eu li sobre isso. Não é bem a minha área específica, a documentação e os arquivos, mas isto aqui, que também tem muitos esquemas, nos ajuda a ter uma compreensão do que é, de facto, a documentação e quando nós chamamos o arquívio. O que é, de facto, portanto, quando nós estamos a falar em arquívios, em documentação, o que é que nós estamos a falar, se nos pode ajudar nos trabalhos académicos, nas pesquisas, enfim, muito bom, dos meus livros também que eu já li sobre esse assunto. Meus amigos, no próximo vídeo vamos falar em cultura. Este vídeo será porque não deu tempo. Esse livro será a primeira parte sobre os trabalhos académicos, não é? Metodologia do trabalho científico. Lembrem-se, humildade, motivação primeiro, humildade, motivação, perseverança e seguir as regras da instituição, seguir as regras. E, meus amigos, o gosto pela leitura, quanto mais a pessoa lê, melhor. Escrever de forma também o mais conciso possível, frases pequenas, não complicadas, não usar palavras muito complicadas, simplificar sempre, em vez de palavras como podemos fazer, não, pode-se fazer. Um português elaborado, mas bem feito, conciso, simples, de forma científica. Portanto, a língua é muito importante, a gramática, estudar bem o português a fundo, fazer as citações, citando os autores, não esquecer nas bibliografias, seguir as normas, tudo. A falta de um pontinho no fim, uma vírgula, uma coisa qualquer, já é o suficiente para não ficar bem feito no que respeita no final da bibliografia. Seguir todos os passos, fazer a tal ICT, Ideia Central do Trabalho, a pergunta, a resposta, resumir o tópico, o mais conciso, fazendo uma investigação muito profunda e, de facto, não se esqueçam, um trabalho científico deve, acima de tudo, trazer algo de produtivo, algo de inovador, algo de produtivo, algo que vai deixar os professores encantados. Não massem os professores, não façam os trabalhos por obrigação, façam as coisas por gosto. Se vocês fizerem as coisas por amor, por gosto, vocês vão ver, a coisa vai correr bem. Eu ao princípio tinha dificuldades, depois fazia monografias assim, com quem bebe cafés, não é? Digamos assim. Porquê? Porque é normal, a experiência também, a experiência académica nos traz
Portanto, também, e quanto mais lermos, meus amigos, quem lê muitos livros ao longo da sua vida tem mais facilidade. O cérebro vai adquirindo muito mais, portanto, e bons livros, não é? Livros de referência. O cérebro vai, a nossa própria escrita com a leitura melhor. É incrível, mas é assim, o cérebro funciona assim. Quem lê poucos, claro que depois quando escreve, não é a mesma coisa. Quem lê muito, automaticamente escreve muito melhor. Meus amigos, não sei se eu esqueci-me de alguma coisa, que é muita coisa, mas penso que seja isso. E digo-vos uma coisa, é um amor maravilhoso fazer um trabalho científico. Eu falo por mim, não é? É uma coisa fantástica. Todo o processo, o acompanhamento do professor, da instituição, a recolha bibliográfica, a investigação, o gosto pela leitura, ir às bibliotecas. Eu passava horas nas bibliotecas com as fichas, os livros de referência, livros por autores, livros por temática. Fazer essa investigação toda é um amor para mim. Nem toda a gente pensa assim, não é? Mas eu penso assim, e é isso que nós devemos ter, o próprio amor pela investigação. Eu espero ter sido mais uma vez útil para os meus amigos. Qualquer dúvida também podem comentar. Não se esqueçam de apoiar este canal, subscrevendo o canal, pondo likes. E pronto, penso que cheguei ao fim. Um abraço. O próximo vídeo, a segunda parte, será sobre a cultura geral, como organizar uma biblioteca, quais são os melhores livros para ler e também como ganhar uma melhor cultura geral. Então, até a próxima.